Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Luz do Evangelho. Estamos aqui com o nosso querido Dr. Aguinaldo para estudarmos, para darmos continuidade às nossas reflexões acerca dos 10 mandamentos. E hoje nós discutiremos o 7º e o 8º. Não roubarás e não prestarás falso testemunho. E nós convidamos os amigos para nos assistirem e enriquecerem o nosso trabalho fazendo comentários nos nossos canais de divulgação. Doutor, inicie o assunto para nós. Então, esse assunto é complicadíssimo no meu ponto de vista, porque o não roubar, às vezes a gente fica pensando o que significa não roubar. Não roubar alguma coisa de alguém? Também. Mas nós roubamos muito. A gente rouba o tempo da pessoa, rouba a confiança, rouba a credibilidade, rouba a paz. Então, nós somos eternos ladrões. E Jesus, quando fez referência a isso, logicamente que ele está analisando tudo. Nós não podemos roubar nada de ninguém, inclusive os direitos da pessoa. A gente, quando ultrapassa um sinal vermelho, por exemplo, nós estamos roubando a paz da criatura que às vezes está ali esperando um sinal verde e a gente atravessa no sinal vermelho e a criatura às vezes até fica impactada. Isso é roubar, né? Você rouba. Eu tenho uma lembrança de uma senhora muito amiga que, vendo o carro parar na faixa, ela foi se deslocar por trás do carro. E como a pessoa se apercebeu que estava em cima da faixa e estava obliterando a passagem das pessoas, resolveu dar ré. E minha amiga, passando por trás, foi atropelada, fraturou a perna e até hoje ela não conseguiu andar. Então veja que você rouba das pessoas a saúde, a integridade física, psicológica, com atitudes infelizes. Então, nós precisamos estar muito atentos. O que é que nós estamos fazendo para preservar o direito da pessoa de ir e vir com um máximo de tranquilidade, de integridade física, psíquica e até espiritual? Verdade, é muito amplo, né, doutor, o espectro dessa questão do não roubarás, né? A gente vive, evidentemente, relacionando-nos com o mundo material. No Livro dos Espíritos, lá no capítulo 11 da terceira parte, vai falar sobre a propriedade legítima, né? Mas, como o senhor bem aventou, a propriedade legítima não diz respeito tão somente às coisas materiais. É bem verdade, os benfeitores explicam isso, que é direito nosso termos coisas materiais, desde que a gente não cause prejuízo a quem quer que seja, ou seja, nós temos o direito do uso daquilo que a providência divina permite para nós outros, mas desde que isso não atrapalhe ou não tire o bem-estar ali. Mas nós precisamos, evidentemente, no mundo em que nós nos encontramos, já desenvolvidos na subjetividade, nós precisamos pensar nesses termos que o doutor levantou, porque na vida de relação, a gente vai estar sempre interferindo na vida das pessoas. E a nossa interferência, às vezes, mesmo que não conscientemente, por um ato de invigilância, né? E vale aqui o vigiar e orar do Senhor Jesus também, né? Porque por uma invigilância, a gente acaba tirando ou roubando da pessoa uma certa confiança na vida, uma certa esperança, um certo sentimento de positividade, uma certa expectativa em relação a viver melhor, por conta do negativismo, por conta da crítica, por conta da acusação, por conta da cobrança, da imposição. Então é um espectro de sentimento muito amplo, né? E a gente precisa sair da simplicidade, porque são duas palavrinhas, não roubarás. Mas o Senhor Jesus, nós sabemos, ele fala para o espírito imortal, né? E o espírito imortal, ele tem a ver com todas as possibilidades de atuação diante da natureza humana. Então, qual tem sido, né, qual é o nosso comportamento, qual tem sido o resultado do nosso comportamento na vida das pessoas? O que é que estamos tirando delas? Né? Porque mesmo isso, as coisas que estão no mundo subjetivo, haverão de ser responsabilidade, haverão de ser de nossa responsabilidade. E é preciso pensar nisso como um todo,
né? E na vida moderna que nós nos encontramos, né? Com essa corre-corre, eu gosto muito de uma expressão de Joana de Ângelo, né? Ela diz, pela mão do Divaldo, que a gente está sempre correndo, mas para lugar nenhum. E a gente vai atropelando pessoas, vai atropelando sentimentos, vai atropelando intenções. E isso a gente precisa pensar. Quero também me reportar à educação dos filhos, porque é de responsabilidade nossa passar para os filhos aquilo que nós entendemos que é certo. Mas a palavra desperta, mas quem arrasta é o exemplo. Do falar do não roubarás, eu tenho uma história que eu gravei muita propriedade na minha mente. Minha mãe um dia pediu para eu buscar pimenta para colocar numa carne na nossa fazenda. Eu tinha mais ou menos uns 5 para 6 anos de idade. E ela disse assim, um pé lá e outro cá, ou seja, depressa, porque ela tinha que tratar com aquela carne. E eu cheguei na casa da Dona Maria, que distava cerca de 3 quilômetros da minha casa, fui de a pé, sol quente, e falei com ela, e ela disse, não, vamos lá apanhar as pimentas. E eu fui, ajudei a Dona Maria a apanhar as pimentas, e já estava de volta, achei um ferrinho, uma argolinha com a ponta na frente, achei aquilo muito interessante, peguei e levei comigo. Chegando em casa, minha mãe pergunta, e as pimentas? Não estão aqui. E ela olhou na minha mão e estava aquele ferrinho. E ela disse, mas o que é isso aí? Eu falei, não, eu achei lá na casa da Dona Maria, debaixo da pimenteira. Mas você falou com ela? Eu falei, não falei. Pois então, volte lá, fale para ela que você achou e que você está devolvendo, porque a gente nunca deve pegar nada da casa dos outros que não seja nosso, a não ser com a anuência do dono da casa. Aí eu pensei, meu Deus, 3 quilômetros para ir, 3 para voltar, 6, agora mais 3, 12 quilômetros, só a pino. Criança, achei aquilo muito difícil, mas tudo bem, minha mãe quando falava tinha que obedecer. E fui. Cheguei lá, Dona Maria me recebeu. Aguinaldo, o que aconteceu? Mais pimenta? Eu falei, não, Dona Maria, eu venho aqui lhe devolver esse ferrinho que eu levei. Não, Aguinaldo, é para você. Não, fica aí com a senhora, porque se eu aparecer lá, a coisa vai complicar, não é? E quando eu cheguei em casa, minha mãe, logicamente, perguntou, e aí? Não, eu devolvi para ela, está tudo certo. Eu vou lhe contar uma história. Um dia, um filho chegou para a mãe e falou assim, mãe, eu achei essa caixinha de fósforo aqui, estou lhe dando. Oh, meu filho, que bom, essa caixinha de fósforo é tão importante para mim, a nossa já está acabando. Outro dia, aquele jovem trouxe uma agulha. Ele falou assim, mãe, eu achei uma agulha, eu trouxe para a senhora, eu sei que a senhora é costureira. E assim ele foi trazendo as coisas e a mãe sempre dizendo, não, tudo bem, coisa e tal. E se acostumando a isso, foi roubando, cada vez mais acabou sendo preso e condenado à forca. Na hora da, vamos dizer assim, da execução, o carrasco lhe perguntou, e você, tem algum desejo? Eu falei, eu tenho. Me é possível executar esse desejo? Sim. Então peça para minha mãe vir aqui que eu quero falar com ela. E a mãe chegou. Perto dele, pensando que fosse receber um beijo, ele lhe deu uma mordida no nariz e arrancou um pedacinho. E falou assim, é para a senhora, quando olhar no espelho, lembrar que se eu estou morrendo hoje por sua culpa. Porque se eu tivesse aparecido com aquelas coisas em casa e você tivesse me recriminado, eu não estaria nessa situação. Então eu fico pensando que muitas das vezes a pessoa se acostuma ao vício de tirar coisa dos outros por falta de educação, de exemplo dentro de casa. Então eu fui uma vez na Americana com meu filho, ele pegou uma balinha. E eu lembrei da história da minha mãe. Eu falei, meu filho, mas onde você achou essa bala? Ali no balcão. Eu falei, mas isso aqui não é para a gente pegar, a gente tem que comprar, volta lá, devolve para a moça. E se você quiser que eu compre, aí nós vamos comprar. É muito mais difícil voltar lá, já saindo da loja, devolver, pagar, do que, não, tudo bem, uma balinha não tem problema nenhum. Mas isso repercute na vida da pessoa. O não roubarás é muito importante na vida das pessoas. Com certeza. E quando a gente estuda lá em O Livro dos Espíritos essa questão da verdadeira propriedade, Kardec inicia o tema
perguntando qual é o maior dos direitos, ou o primeiro direito que nós temos. E eles, os benfeitores vão dizer que é o direito à vida. De viver. De viver, que ninguém tem que atentar nunca contra quem quer que seja. Mas percebamos, a gente atenta contra a vida alheia, roubando ela a oportunidade da vida quando a gente provoca um aborto. A gente rouba da pessoa o direito à vida quando a gente pratica a eutanásia. Assim, a pena de morte. De qualquer forma, tudo aquilo que a gente faz prejudicando o destino daquela pessoa é um roubo. E nós não podemos nos esquecer que tudo aquilo que é contrário à lei natural haverá de ter uma resposta que terá que ser corrigida. Então, podemos apelar ainda para o Evangelho do Senhor, que tudo aquilo que é feito às escondidas será gritado nos telhados. Ou seja, não haverá segredos. O que significa dizer que aquilo que hoje se rouba, e vamos falar sobre todos os aspectos, mas principalmente materialmente, que é o que temos visto muito, né? Tudo aquilo que se rouba às escondidas, um dia será devolvido. Se não nesta existência, numa próxima existência, né? A gente precisa pensar que o resultado daquilo que a gente faz é de responsabilidade nossa. Consequentemente, se nós produzimos prejuízos, nós haveremos de ter que refazer as coisas para devolver em sentido contrário aquele mal que nós praticamos. Se nós achamos que é permitido fazer porque todo mundo faz, não é que é normal, é comum, mas não é normal. Então, esse pensamento, essa passagem que o senhor contou, é muito a propósito, porque a gente se acostuma, né, com a normalidade da coisa em função daquilo ser amplamente praticado nas nossas vidas. E não é assim que a gente precisa levar em consideração. A gente precisa levar em consideração o direito que cada um tem de ter as suas próprias coisas em função dos esforços que fez para ter aquilo, né? Nós precisamos respeitar isso. E em todos os aspectos, e mais uma vez é preciso insistir na questão sentimental, na questão emocional. A gente não pode roubar das pessoas aquilo que pode dar a elas uma sensação de vida infeliz. Nós precisamos contribuir para que as pessoas sejam felizes, ou seja, doar para elas e não tirar delas. Tudo que nós adquirimos ilicitamente, nós vamos devolver, é uma questão de tempo. Eu lembro muito bem de uma história em que o Oswaldinho de Mirassol, meu grande amigo, já desencarnado, foi abordado por um senhor que disse assim: Oswaldo, eu vim aqui para você fazer um trabalho para mim. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu já fui assaltado 6 vezes em casa, e deve ter uma mandinga aí, porque não é possível, o ladrão só descobre a minha casa. Aí o Oswaldinho falou assim, mas isso é tão simples. Ah, é? Então faça logo, que eu quero me ficar isento dessa possibilidade do 7º roubo. E ele disse, não, o trabalho você que vai fazer. Mas como assim? Eu não entendo nada de trabalho. Não, entende sim. Devolva com as suas próprias mãos. Porque aquilo que você está devolvendo através das mãos do ladrão é o que você adquiriu ilicitamente, nessa existência ou em outras transatas, pretéritas, passadas. Então, veja que se alguém nos rouba, ou a gente sofre um acidente, alguma coisa assim, é porque nós não nos ouvemos no bem em tempos passados. E agora chegou a hora da devolução. Quem quer manter a sua propriedade para valer, sem nenhuma possibilidade de ser extinta, que comece a trabalhar por adquiri-la de uma maneira mais correta e lícita possível, senão vai sofrer decepção mais tarde. O senhor me fez lembrar de uma orientação de Emmanuel, né? Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, dizia que nós só temos de verdade aquilo que a gente já doou, porque isso ninguém consegue tirar da gente, né? Então toda conquista nossa pode ser ratificada pela doação. E o próprio Cristo foi muito taxativo, né? Quem ferir pela espada será ferido. Então quem rouba ou quem roubou haverá de devolver. Então é melhor devolver com o mérito da caridade, né, do que devolver por expiação, sendo tomado pelos outros, né? Mas nesse sentido a gente gostaria de passar para o 2º mandamento em análise, que é não prestar falso testemunho
contra quem quer que seja, né? O 8º mandamento. Ora, quando a gente presta falso testemunho, também estamos roubando alguma coisa, não é, doutor? Como? Eu lembro de uma história, Navarro, de uma amiga minha que, saindo, um motoqueiro de uma oficina, entre 2 carros, ela o abalroou e ele caiu. E ela assustou muito, mas foi lá, lhe prestou assistência, se prontificou a pagar o estrago da moto, coisa e tal, mas ele não tinha sofrido nada. E foi embora, tudo bem. Passado um tempo, ela recebe uma notificação para comparecer no fórum, porque o rapaz estava lhe pedindo ressarcimento por conta de danos físicos que ela lhe impetrou por conta do atropelamento. Eu vou lá, mas ele não aconteceu nada com ele, eu vi, nada, ele estava bem, coisa e tal. A moto eu paguei, consertei, então vou lá. Chegou lá, o juiz perguntou, a senhora trouxe advogado? Eu falei, não trouxe, mas a senhora está sendo acusada aqui de que a senhora provocou um acidente nesse moço, ele sofreu muito, ficou sem trabalhar muito tempo, então ele está pedindo uma indenização. Senhor, mas não é verdade isso. Não, aqui tem uma testemunha que diz que foi exatamente isso que aconteceu. E ela, na santa inocência, não comunicou-se com o advogado previamente para que pudesse lhe fazer uma defesa devida, e ela teve que pagar regiamente aquilo que o rapaz pediu, por conta de uma falsa testemunha. Eu tenho pena desse moço, porque ele acha que ele favoreceu o amigo. E até favoreceu sim, porque ele acabou recebendo da minha amiga a indenização. Mas imagina que ele vai devolver isso, talvez com a correção monetária, com um jurozinho, e lá na frente ele vai perguntar, meu Deus, por que razão? Falso testemunho que você prestou lá, colocando a amiga do Aguinaldo em situação complicada. Então, essa é uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado, é de falar uma inverdade e colocar outra pessoa numa situação difícil. Sim, com razão. A gente precisa compreender também a questão do falso testemunho, em verdade, é uma mentira, né? Mas nós mentimos muito, né? No dia a dia de nossas vidas, se prestarmos atenção, a gente conta mentirinhas aqui, uma mentirinha ali. É bem verdade, e André Luiz explica isso para nós na sua obra, que a gente não precisa ser o campeão da verdade. Então, nem sempre a verdade precisa ser dita nua e crua, vamos dizer assim. Nós precisamos compreender que, às vezes, a verdade vai causar um impacto ainda pior do que uma mentirazinha. Então, não é que devemos mentir. Às vezes, precisamos suprimir a verdade, né? Por exemplo, quando o Senhor Jesus é questionado por Pilatos, o que é a verdade, disse Pilatos? O Senhor calou naquele instante, porque não haveria necessidade de se falar a respeito. Então nós, a pretexto de não mentir, também não precisamos ser os campeões da verdade, jogando na face alheia tudo aquilo que a gente entende como sendo verdade ou uma realidade que a pessoa não saiba. Isso pode causar também um transtorno, ou seja, estaremos roubando a tranquilidade da pessoa, criando um ambiente de infelicidade. Então é uma questão muito subjetiva, essa questão também do falso testemunho, né? A gente precisa aprender a contornar o assunto, se não queremos iludir, também não desejamos ferir com a verdade. Encontrar um meio termo para que a pessoa possa se adequar às circunstâncias de forma que ela não seja roubada nas suas condições espirituais aqui na Terra. É muita sensibilidade que está em jogo e a gente precisa estar constantemente avaliando o nosso comportamento, né? E claro, quando a gente é transparente pela gente mesmo, a gente acaba sendo observado pelas pessoas e ninguém vai ficar fazendo questionamentos indevidos para a gente, né? Ninguém vai ficar cobrando atitudes nossas de honestidade se a gente já demonstra isso no dia a dia. Quero lembrar um diálogo que uma criatura teve com Sócrates, falando com ele exatamente se ele deveria falar a verdade. Não, tudo bem, mas você tem que passar a verdade num crivo. São 3 elementos que você tem que colocar em xeque. Primeiro, se é verdade. Se então você até pode falar sobre aquilo. Porque cada um de nós tem uma verdade. Tem uma verdade.
Em segundo lugar, você tem que estar presente. Você viu aquilo que aconteceu. É verdade, você presenciou. Em terceiro lugar, se aquilo vai contribuir em benefício de alguém. Então, veja, como a gente chega em casa, às vezes a gente quer conversar com a patroa ou com o patrão, quer conversar com a família, e a gente começa a pensar, o que eu vou falar aqui? Então, ouviu falar que o fulano se expôs numa situação ridícula, e aquilo traz um bate-papo para a noite inteira, né? Porque falar mal dos outros é muito fácil. O duro é a gente falar de nós mesmos, que também nos permitimos quase sempre a fazer as absurdidades que nós criticamos nos outros. Então, quando nós vamos falar, trazer essa notícia para dentro de casa, nós precisamos passar pelo crivo do Sócrates. Primeiro, é verdade? Bom, se eu ouvir falar, já não posso dizer que é verdade. Mas se eu estive lá e participei, sim, aí é verdade, eu estive presente, aí fica a terceira coisa. Eu vou trazer um benefício para quem eu estou trazendo a notícia, porque quase sempre a gente não fala de coisa boa. Olha, hoje lá no Centro Espírita, nós atendemos uma série de pessoas, foi uma coisa muito legal. Não, a gente quer falar das coisas impactantes, violentas, agressivas, chamativas para a materialidade das pessoas, para trazer aquele suspense. Mas isso está trazendo benefício para quem nós estamos contando? Via de regra, nós estamos trazendo um impacto para dentro de casa, baixando o nível vibratório, gerando um clima psíquico negativo na pessoa. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses testemunhos. Embora sejam verdadeiros, mas estão trazendo benefícios. E quando, então, não são verdadeiros, aí fica mais complicado, porque nós estamos trazendo uma mentira e complicando a vida das pessoas para quem nós estamos dirigindo o nosso bate-papo, né? É verdade. A gente precisa compreender as coisas também num outro nível. A mentira é uma queda moral, né? O falso testemunho é uma queda moral. O que significa dizer que vem em função daqueles valores que nós temos intimamente. Ora, são os nossos valores, os nossos pensamentos, os nossos interesses, os nossos desejos que atraem espíritos desencarnados para junto de nós. O que significa dizer que se nós alimentarmos esse comportamento fundamentado no roubo ou mesmo na mentira, nós estaremos atraindo para junto de nós espíritos que vão acabar por nos fascinar e nos subjugar. Ou seja, criando um ambiente de obsessão, de fascinação para nós, em nós mesmos, de forma que dificilmente a gente vai conseguir sair do enredo desses espíritos que nós mesmos costuramos. Então é preciso pensar que um comportamento desse, às vezes a gente vai demorar séculos, ou mesmo, melhor dizendo, reencarnações infindáveis para corrigir em função dos compromissos que nós fazemos. Porque tem uma coisa muito interessante que a doutrina espírita nos explica. Quando a gente utiliza-se dos espíritos para satisfação dessa ou daquela necessidade ou interesse menos feliz aqui na Terra, no momento oportuno, esses espíritos vão cobrar de nós aquilo que nós fizemos com a ajuda deles. Ou seja, a gente se envolve numa rede de difícil desconexão depois, né? Então é preciso pensar muito bem nisso, meus amigos, porque a gente vai acabar criando problema para a gente mesmo, né? Acabar criando problemas futuros, causando um prejuízo no entorno que será sempre por nossa conta, né? É preciso sempre pensar nisso. A falsidade ideológica é outro problema. Isso é crime. Por exemplo, um dia uma secretária minha pegou o meu carimbo e deu um atestado para o noivo dela de que ele estava doente. E a responsável pelo recurso humano da firma onde ele trabalhava, era minha cliente, conhecia minha assinatura. E disse para o patrão, não, essa assinatura não é do Aguinaldo, alguma coisa está errada. E foram verificar, acabou nela. Ela pegou meu carimbo, carimbou e assinou, fez um rabisco e mandou para a firma, para inocentar o noivo que não estava doente, apenas faltou, e isso lhe custou um processo. Então a gente precisa ter muito cuidado com as nossas atitudes.
Isso é uma falsidade ideológica. Você quer ajudar, mas de uma maneira equivocada, errada, ferindo uma lei. Isso não pode. A gente tem que começar a estar analisando aquilo que é certo e errado, e a nossa consciência diz, porque ela, por exemplo, mas ela não sabia. Lógico que sabia, a consciência dela disse, mas ela quis simplesmente resolver o problema do noivo de uma maneira equivocada, mal sabendo que está me comprometendo como profissional, porque ela pegou meu carimbo e deu um atestado falso e me envolveu, porque eu fui chamado a atenção por conta disso. Então, meus amigos, o tempo nos cobra, nós estamos encerrando o nosso programa. Alegria de estar com você, Navarro, e convidar vocês para participar do nosso novo programa na semana que vem. Um grande abraço a todos.